Para a nossa reflexão nesta manhã, gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no segundo livro de Samuel. Segundo livro de Samuel, capítulo 13. Gostaria de pedir aos irmãos para manterem suas Bíblias abertas nesse texto, segundo Samuel, a partir do capítulo 13 até o capítulo 18, nós vamos encontrar uma história dramática, triste, com a qual nós temos muito o que aprender. Diz o texto, segundo Samuel, capítulo 13, verso de número 14, verso 25. Vá comigo ao capítulo 14, verso 25. Diz o texto que em todo Israel não havia homem tão elogiado pela sua beleza como Absalão. Da cabeça aos pés não havia nele nenhum defeito. Sempre que o cabelo lhe ficava pesado demais, ele o cortava e o pesava. Eram 2,4 kg, segundo o padrão do rei. Absalão, filho de Davi, como diz o texto, não havia em Israel ninguém tão elogiado pela sua beleza quanto ele naquela época. Na Bíblia, ele e José, filho de Jacó, formam a dupla dos mais belos, dos mais bonitos, daqueles que mais se destacam pela sua beleza física na Bíblia. Mas a distância entre a beleza interior de José e a beleza que faltava a Absalão no seu interior é diametralmente oposta. É muito distante. É muito distante. Apesar de ser tão bonito por fora, Absalão tornou-se uma pessoa horrível por dentro. Horrível por dentro. Esse filho tão lindo, foi motivo de um grande desgosto e grande tristeza para o seu pai Davi. Se você for comigo ao capítulo 15, verso 30, capítulo 15, verso 30, vai dizer que Davi, porém, continuou subindo o Monte das Oliveiras, caminhando e chorando com a cabeça coberta e os pés descalços, e todos os que iam com ele também tinham a cabeça coberta e subiam chorando. Esse foi já um momento em que Davi precisou deixar o seu trono por causa de uma revolta promovida pelo seu próprio filho. Temos aqui muitos encontros e desencontros, muito mais desencontros do que encontros entre Davi e Absalão. E nesses dois, pai e filho, nós vamos descobrir algumas qualidades de pais e filhos bonitos por dentro, não por fora. Bonitos por dentro e não simplesmente por fora. Pais e filhos bonitos por dentro são aqueles que têm a capacidade de perdoar. Quando Pedro perguntou a Jesus, quantas vezes devemos perdoar? Até 7, Senhor. Jesus respondeu, não digo a você que devemos perdoar até 7, mas até quantas vezes, irmãos? Quantas vezes, irmãos? 70 vezes 7. E quanto é 70 vezes 7? 490 vezes, né? Alguém disse infinito? É porque depois de 490 vezes, você não vai parar
né, de perdoar. Vai continuar perdoando. E o detalhe interessante é que, justamente, eu entendo que quando Jesus disse que nós devemos perdoar 490 vezes, o lugar onde você mais precisa exercer o perdão é dentro de casa, é no contexto da família. É no contexto da família. E a situação que nós encontramos aqui, que demandava perdão, era uma situação extremamente grave. Extremamente grave e muito difícil. Que, infelizmente, para nossa tristeza, não ficou no passado. Ainda é uma realidade que atinge o mundo, atinge a nossa sociedade nos nossos dias, de uma forma avassaladora. De uma forma avassaladora. Qual foi a questão que gerou toda a amargura ao coração de Absalão? Davi teve muitas mulheres, teve muitos filhos. O seu filho primogênito se chamava Amnon. E no capítulo 13 nós vamos encontrar um momento extremamente triste e doloroso até para quem lê o texto. Porque Amnon se afeiçoou da sua meia-irmã Tamar. E então, ajudado pelo seu primo Jonadab, bolou uma estratégia para simplesmente forçá-la, violentá-la, uma linguagem muito comum dos nossos dias, abusar dela sexualmente. E, de fato, seu plano se concretizou. Mas Tamar era irmã também de Absalão. E o texto nos diz que aquela situação foi uma situação que trouxe, certamente, instabilidade a toda a família. Nós vamos ver qual foi a atitude de Davi mais adiante, que deveria ter sido outra. Não sabemos quais eram as leis daquela época. Certamente, se fosse nos dias de hoje, Amnon estaria preso e deveria ser preso, porque o que ele fez, de fato, era algo passível de ser levado à justiça. A Bíblia diz que Absalão, quando tomou conhecimento daquela situação, ele não confrontou Amnon, ele não falou a ele o bem nem mal. Ele não falou nada. Nada. Ele simplesmente se recolheu. E o texto nos diz, você pode ir comigo ao capítulo 13, verso 23. Capítulo 13, verso 23 diz que passados 2 anos, capítulo 13, verso 23, passados 2 anos, Absalão tosqueava as ovelhas em Baal-Azor, perto de Efraim, convidou todos os filhos do rei para irem até lá. Passados 2 anos, Absalão simplesmente passou 2 anos guardando ódio e rancor dentro de si. Não falou nada com seu irmão, não confrontou o seu irmão. Não chegou para Amnon e disse: que besteira foi essa que você fez? Onde você estava com a cabeça quando você tomou uma atitude dessa contra a nossa irmã? Por que você fez isso? De que maneira você vai reparar esse dano na vida dela? Em momento algum ele confrontou Amnon, mas passou 2 anos alimentando ódio e rancor dentro de si. Ele passou 2 anos também arquitetando um plano para se vingar. Um plano para se vingar do seu irmão.
tentando encontrar uma forma de vingança. 2 anos de amargura, uma raiz de amargura que certamente tornou-se uma árvore dentro dele. Para ser bonito por dentro, você precisa, meu irmão, minha irmã, exercitar o perdão, precisa deixar Deus limpar o seu coração. Absalão não perdoou seu irmão Aminon e mais tarde não perdoou seu pai. A convivência em família exige o perdão. Ele desenvolveu uma grande amargura também contra o seu próprio pai, a ponto de levantar uma conspiração contra ele. Foi esse momento em que Davi saiu chorando de Jerusalém, abandonou o seu próprio trono. Certo pregador disse que há um percentual imenso de pessoas que estão doentes por causa de raízes de amargura nos seus corações, simplesmente por causa da falta de perdão. O que torna um filho bonito por dentro é a sua capacidade de perdoar, é a sua capacidade de lidar com as circunstâncias da vida com resignação e firmeza, não com vingança. O que Jesus ensinou sobre isso? Você pode abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 5. No Sermão do Monte, Jesus nos dá uma dica a esse respeito. Mateus capítulo 5, versos 38 em diante. Mateus 5, verso 38 vai dizer: Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso, mas se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2 milhas. Dê a quem lhe pede e não volte as costas ao que quer lhe pedir emprestado. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês. Para demonstrarmos que somos filhos de Deus, nós precisamos amar os inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Porque Ele faz, verso 45, porque Ele faz o sol nascer sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios não fazem o mesmo. Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Isso foi o que Jesus nos ensinou a esse respeito. O que Paulo nos ensinou a esse respeito? Vale a pena a gente ir a Romanos capítulo 12. Você pode abrir a sua Bíblia? Compartilhei esse texto recentemente com os irmãos, assim como a perspectiva de João, antes de sair de férias. Romanos capítulo 12, os irmãos podem localizar em suas Bíblias. Romanos 12, versos 17 a 21. Diz o texto, não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos os homens. Romanos 12, verso 18. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber, porque fazendo isso você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Isso é o que Paulo nos ensina. O que João nos ensinou sobre isso. Você pode ir comigo
a primeira carta de João, no capítulo 3. Primeira carta de João, capítulo 3. Estamos juntos, irmãos? Amém? 1 de João, capítulo 3, versos 14 a 16. João vai dizer o seguinte: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, ou seja, já nos convertemos, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. E no capítulo 4 da primeira carta de João, verso 19, lá um pouquinho mais adiante, capítulo 4, verso 19, João vai dizer o seguinte: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Voltando a Absalão, Tamar, deixe-me fazer aqui, irmãos, um parênteses em relação a Tamar. Tamar foi abusada sexualmente. Como disse, infelizmente, essa é uma realidade presente ainda nos nossos dias. Eu não sei qual é a sua história. Você que está aqui no templo, você que nos acompanha à distância. Eu não sei se você tem na sua própria vida ou na sua família uma história como essa de abuso sexual. Busque ajuda. Busque ajuda. Deus tem levantado hoje, graças a Deus, muitos profissionais, muitas pessoas que podem ajudar você no processo de cura dessa realidade no seu coração. Eu imagino que bebês, eu já ouvi história de bebês, de pessoas que foram abusadas enquanto bebês, num berço, por avós, por pais, por tios. Essa é uma situação extremamente grave e que, infelizmente, acontece muitas vezes dentro de casa, no contexto da família. Se você foi vítima disso, busque ajuda. Mas, além de buscar ajuda profissional para isso, não se prive da graça de Deus. Não se prive da graça de Deus. Porque Deus ministra a sua graça sobre nós, e a sua graça cura, restaura, cicatriza as feridas, limpa os nossos corações. Especialmente porque perdoar não é esquecer. Perdoar é lembrar sem dor. Não dói mais. Por quê? Porque a ferida já foi fechada. Enquanto não for fechada, continuará doendo. Ela precisa ser fechada, e será fechada pela graça de Deus, pela ministração da graça do Senhor. E somente Deus pode fazer isso. Agora, voltando a Absalão, fechando parênteses em relação a Tamar, Salomão, escrevendo o seu livro de Eclesiastes, ele disse: afaste do seu coração a mágoa. A mágoa produz amargura, produz ódio, produz rancor. Salomão passou 2 anos alimentando tudo isso dentro de si. Jesus nos ensinou a orar dizendo: perdoa as nossas dívidas
De que forma, irmãos? Como nós perdoamos aos nossos devedores. Podemos todos nós orar desse jeito aqui hoje? Podemos todos nós fazer essa oração? Se Deus for nos perdoar da forma como nós perdoamos os nossos devedores, como estará a nossa vida? Como estaremos diante de Deus? Quando Jesus terminou a oração do Pai Nosso, Ele disse algo mais. Aquele que perdoa será perdoado por Deus. Aquele que não perdoa não será perdoado por Deus. Simples assim. Porque a pessoa que não perdoa, ela não compreendeu o que é o Evangelho. Ela não conseguiu compreender o que é o Evangelho. O Evangelho é a boa notícia de que em Cristo nós somos perdoados, de que nós somos pecadores e destituídos estamos da glória de Deus. Somos pecadores, justamente por isso, a primeira palavra do Evangelho é arrependimento. Arrependimento. Quando nos quebrantamos diante de Deus, nos arrependendo dos nossos pecados e nos quebrantamos diante do Senhor e clamamos pela sua misericórdia, clamamos pela sua graça. Pela sua graça recebemos o seu favor imerecido, recebemos bênção, recebemos aquilo que nós não merecemos. Pela sua misericórdia, deixamos de receber o castigo que merecemos. Isso é o Evangelho, de que em Jesus nós somos livres, somos perdoados. E o maior exemplo, a maior inspiração para exercermos a misericórdia está no próprio Deus. Por isso Jesus disse: sede, pois, misericordiosos, como misericordioso é o vosso Pai que está nos céus. E Tiago disse que a misericórdia triunfa sobre o juízo, mas o juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. Absalão não usou de misericórdia, certamente, para com seu irmão. E passou 2 anos arquitetando um plano para tirar a vida do seu irmão, para se vingar do seu irmão. Promoveu um grande banquete fora de Jerusalém, convidou o rei, convidou toda a sua família. O rei disse: eu não vamos levar toda a nossa família, porque senão seremos muito pesados a você, mas eu o abençoo no seu encontro. Todos os filhos do rei foram até lá. E chegando lá, Absalão orientou aos seus servos: quando Aminon estiver cheio do vinho, já tiver bebido bastante, não tenham medo, tenham coragem e acabem com a vida dele. E assim foi feito. A primeira notícia que chegou ao rei foi de que todos os seus filhos tinham sido mortos por Absalão. Mas logo depois Jonadab chegou e disse: não, fique tranquilo, entre aspas, só Aminon morreu. A questão dele era com Aminon, por ter violentado Tamar. Samerage disse que sexta-feira passada, 62 pessoas saíram de casa e não voltaram. Eles arrumaram suas malas, enviaram mensagens, deram um último beijo, sem saber que era o último. Eu imagino, disse ele, cada filho
neste Dia dos Pais. Cada quarto vazio, cada jantar sem eles, é de uma tristeza devastadora. E ele completa dizendo: espero que a transitoriedade da vida e a fragilidade da vida, a transitoriedade e a sua fragilidade nos convençam da importância do abraço, do perdão e do amor. Espero que a transitoriedade da vida e a sua fragilidade nos convençam da importância do abraço, do perdão e do amor. Filhos bonitos, filhos e pais bonitos por dentro, são aqueles que perdoam. Mais adiante, Davi também teve problemas para perdoar Absalão. Em segundo lugar, filhos e pais bonitos por dentro têm um caráter ajustado à vontade de Deus. Tem um caráter ajustado à vontade de Deus. Depois disso tudo, Absalão voltou para Jerusalém, passou um tempo no exílio, um bom tempo no exílio, até que, por intervenção de Joabe, comandante do exército, Absalão foi admitido outra vez para morar em Jerusalém. E então, o texto vai nos ensinar algumas atitudes de Absalão. Diz o texto que ele, todos os dias, ficava perto da porta de entrada da cidade e ele furtava o coração do povo. Ele não roubava dinheiro, mas ele roubava o coração, ele roubava as emoções. Ele furtava o coração do povo. Diz o texto, vocês podem ver comigo no capítulo 15, estamos juntos? Depois Absalão arranjou uma carruagem, cavalos e 50 homens que corressem na frente. Ele se levantava cedo, vejam só, ele se levantava cedo e ficava à beira do caminho que levava ao portão da cidade. Quando passava um homem que tinha alguma demanda que devia ser submetida ao rei para julgamento, Absalão o chamava a si e lhe dizia: de que cidade você é? Quando ele respondia: este teu servo é de tal tribo de Israel, Absalão lhe dizia: olhe, a sua causa é boa e justa, mas você não tem quem o ouça da parte do rei. Absalão dizia mais: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que eu lhe fizesse justiça. Também, quando alguém se aproximava para inclinar-se diante dele, ele estendia as mãos, abraçava, beijava. Assim, Absalão agia com todo Israel que vinha ao rei para pedir justiça, e assim conquistava, roubava o coração dos homens de Israel. Quais eram as falhas do caráter de Absalão? Furto, sua especialidade era roubar o coração das pessoas. Eugene Peterson disse que durante 4 anos Absalão trabalhou o seu plano plantando sementes de discórdia contra o próprio pai, contra o seu próprio pai, e atuando junto a muitas pessoas. Quando teve certeza de que tinha o suficiente apoio do povo, deflagrou uma revolta, proclamando-se rei, tomou Jerusalém e o palácio real e tentou matar o seu próprio pai. Quantos desencontros, quantos desencontros. Outra falha no caráter de Absalão era a mentira. No capítulo 15, verso 23, diz: passados 2 anos, perdão, irmãos, capítulo 13, verso 23 a 25. Capítulo 13, versos 23 a 25. Passados 2 anos, Absalão tosqueava as suas ovelhas perto de Efraim, convidou todos os filhos do rei para irem lá. Então foi falar com o rei: eis que esse teu servo está fazendo a tosquia das ovelhas, peço que o rei dos seus
e os seus servidores acompanhem este teu servo. O rei, porém, disse a Absalão: não, meu filho, não vamos todos juntos, para não sermos pesados a você. Absalão insistiu, mas o rei não quis ir, e tudo isso era uma mentira. Tudo isso fazia parte de um plano para tirar a vida do seu irmão. Para ser bonito por dentro, você precisa deixar Deus moldar o seu caráter, o seu coração. Pais e filhos bonitos por dentro precisam ter também valores alinhados com Deus. Valores alinhados com Deus. Já no meio da revolta que ele promoveu contra o seu próprio pai, no capítulo 16, você pode observar comigo, capítulo 16, verso 20, então Absalão perguntou a Aitofel: o que vocês aconselham fazer? Aitofel respondeu a Absalão: tenha relações com as concubinas do seu pai, que ele deixou para cuidar do palácio. Todo Israel ficará sabendo que você se fez odioso para com seu pai, e todos os que estão com você ficarão animados. Então armaram uma tenda para Absalão no terraço, e ali, à vista de todo Israel, teve relações com as concubinas do seu pai. O conselho de Aitofel, que Aitofel dava naqueles dias, era como a resposta de Deus a uma consulta. Tanto Davi como Absalão seguiam os conselhos de Aitofel. Seguiam os conselhos dele. Irmãos, imaginem só a situação. Chegar ao ponto de simplesmente deitar-se com as concubinas do seu pai. Diante do seu interesse de ganhar de vez o coração do povo, ele não pensou duas vezes em aceitar o conselho de Aitofel. Seus valores ficaram para trás. Naquele momento, o que mais importava era o seu objetivo. Ele não via problema em fazer o que fez. Os seus valores, meu irmão, minha irmã, são mais importantes que os seus objetivos de vida? Digamos, por exemplo, que você tem o objetivo de conseguir dinheiro para melhorar sua condição de família e, de repente, recebe o oferecimento de alguma coisa que poderá tornar você rico da noite para o dia, comprometendo a sua integridade, comprometendo o seu compromisso com Deus. Qual será a sua atitude? Infelizmente, essa foi a situação que Absalão viveu, completamente perdido nos seus valores. Mas a Bíblia nos ensina outras verdades de alguém que é bonito por dentro, de um filho, de um pai que são bonitos por dentro. E aqui Eugene Peterson destaca algumas qualidades também de Davi nesse momento de sofrimento com seu próprio filho. Pais e filhos bonitos por dentro são humildes. Precisamos na vida familiar, especialmente, muita humildade para reconhecer os nossos erros e pedir perdão. Inclusive o erro de não ter repreendido Aminon. Diz o texto, em 2 Samuel capítulo 13, verso 21, que Davi não repreendeu o seu filho Aminon pelo incesto, pela violação de Tamar. Precisamos de humildade para reconhecer os nossos erros. Precisamos de humildade para suportar a perda do poder. Davi perdeu o seu trono pelo seu próprio filho. Pelo seu próprio filho. Humildade para reconhecer que o outro pode ter uma ideia melhor do que a nossa. Humildade para reconhecer que nem sempre a nossa vontade será feita. Nesse contexto, a gente aprende a atitude de Aitofel. Com a atitude de Aitofel. Aitofel, como disse o texto que nós lemos há pouco, a sua palavra era como uma resposta de Deus. Era como se fosse a voz de Deus falando ao povo. E ele era conselheiro de
Davi, de repente passou para o lado de Absalão. Traiu a confiança do rei e passou a apoiar o seu filho. Quando Davi soube disso, ele disse: Deus torne insensato o conselho de Aitofel. E Aitofel, então, passou a ser o conselheiro de Absalão. E diz o texto que, num determinado momento, ele pediu conselho aos seus conselheiros. Aitofel deu um conselho. Uzai, que era de fato amigo de de Davi, e havia ficado em Jerusalém simplesmente para tentar reverter aquele quadro de revolta do filho do rei, deu um outro conselho, que foi julgado melhor do que o conselho de Aitofel. Quando Aitofel percebeu, e isso está registrado no capítulo 18, verso 18, quando Aitofel percebeu que o seu conselho, que a sua vontade não foi acatada pelo novo rei, o que ele fez? Apanhou a sua mula, foi para casa, arrumou as suas contas, arrumou as suas coisas, fez uma forca e se enforcou. Porque ele não conseguiu suportar o fato de que a sua vontade não foi feita. Imagine só. Imagine só uma pessoa que tira a sua própria vida simplesmente porque a sua vontade não foi feita. Em muitos ambientes, infelizmente, isso torna a vida democrática uma democracia que não tem o menor sentido, porque ela só faz sentido quando a vontade de alguém é feita. Se a vontade dessa pessoa não for feita, acabou a democracia. Não é a vontade da maioria, mas a vontade de alguém. Precisamos de humildade. Precisamos de uma vida de oração. Precisamos levar a nossa vida de oração a sério. Naquele momento de sofrimento, Davi redescobriu o valor da oração. E precisamos ser compassivos e misericordiosos. Quando o exército de Davi saiu para lutar contra o exército de Absalão, Davi fez uma recomendação. Apesar de toda a revolta, apesar de todas as coisas erradas que Absalão havia feito, Davi disse: tratem com bondade o meu filho Absalão. Tratem com bondade o meu filho Absalão. Por favor, tenham misericórdia dele. No meio da batalha, Absalão ficou preso num arbusto, pendurado. E um soldado foi falar com Joabe: Absalão está pendurado lá na árvore. E ele disse: por que você não tirou a vida dele? Por que você não resolveu logo esse problema? Eu disse: você se esqueceu da recomendação do rei para tratarmos com bondade, com compaixão, o seu filho? Joabe não teve compaixão. Foi àquele lugar, apanhou um arco, atirou uma flecha e cravou no peito de Absalão, e ali ele morreu. Precisamos de compaixão. Precisamos de humildade, precisamos de compaixão, precisamos de oração para alinharmos os nossos valores, para perdoarmos a quem precisarmos perdoar, para estabelecer um relacionamento saudável dentro de casa. Um outro problema sério de Absalão era o ego. À época que ele ainda não tinha filhos, ele mandou fazer um monumento para ele. Mandou fazer um monumento para ele. Ele tinha um ego inflado. Quantas e quantas pessoas hoje estão construindo monumentos para si mesmos?
Precisamos da graça de Deus para exaltar e glorificar tão somente a Jesus, nosso Salvador. Que Deus tenha misericórdia de nós, amados. E que Deus nos trate por dentro, naquilo que precisamos ser tratados, alinhando os nossos valores, procurando viver segundo o propósito do Senhor, ajudando-nos a perdoar a quem precisarmos perdoar, para que a nossa beleza interior seja refletida nas nossas atitudes, seja refletida nos nossos gestos, nas nossas palavras. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio, que nós alimentemos cada dia mais um relacionamento consistente, substancial com Deus, para nos tornarmos belos, especialmente aqui dentro, um coração que agrade a Deus, com um coração que exalte o nome do Senhor. Feche seus olhos nesse momento, vamos